Terça, 2 de julho. Mensageiro. Ouça Marcos 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Pergunta 5. Quem são os personagens desses versos e o que eles dizem e fazem? O texto de Marcos menciona 3 personagens principais. Jesus Cristo, mencionado em Marcos 1, verso 1. Deus, o Pai, subentendido nas palavras de Marcos 1, verso 2. E João Batista, um mensageiro e pregador, que é o tema principal da última seção dessa passagem. Marcos 1, versos 2 e 3, contém uma citação do Antigo Testamento que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 13 passagens: Êxodo 23, verso 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, verso 1. Ouça, Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Isaías 43. Uma voz clama: No deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta 6. O que essas 3 passagens têm em comum? Êxodo 23, 20 refere-se a um anjo que Deus enviaria adiante dos israelitas para levá-los a Canaã. Isaías 43 menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Malaquias 3:1 fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar seu caminho. Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. O texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada, que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento mencionada em Marcos 1, versos 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, a se afastarem do pecado e a se voltarem para Deus. Vestido como o antigo profeta Elias, ele falou, em Marcos 1, versos 7 e 8, a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista, de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria, mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus.